A paz do Senhor Jesus, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 18, que diz assim: Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Versículo 29. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Capítulo 2 de Romanos, versículo 4. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade, mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. No capítulo 3 de Romanos, versículo 23 e 24, que diz: Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Amém? Somente até aqui. Meus irmãos, nessa palavra aqui de Romanos, capítulo 1, versículo 18, capítulo 2 e 3, alguns versículos que foram lidos aqui, né? O apóstolo Paulo ele vem dizendo à igreja de Romanos a respeito de alguns homens, né? De homens, e ele vem falando acerca da ira de Deus em relação a esses homens, em relação a essas pessoas. No versículo 18, ele vai começar dizendo que a ira de Deus se manifesta do céu contra a maldade dessas pessoas, que preferem a injustiça do que a verdade de Deus, né? Então, o apóstolo Paulo, ele inicia, no versículo 18 dessa carta, ele inicia falando isso. Nos versículos 29, 30, 31 e 32, o apóstolo Paulo vai dizendo de que forma essas pessoas se tornaram essas mesmas pessoas, né, que preferem a injustiça, preferem a maldade do que a verdade de Deus, do que ter uma vida reta, né, seguindo a verdade e os caminhos do Senhor. Então, Paulo vai dizendo aqui, né, que essas pessoas se tornaram cheias de toda a sorte de injustiça, né? Paulo vai dizer aqui no versículo 29 que essas pessoas se tornaram cheias de maldade, ganância, depravação, inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, né? Insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. E no versículo 32, Paulo vai dizer que, embora conheçam o justo decreto de Deus, ele está se referindo aqui de pessoas que conhecem a justiça de Deus, que conhecem como a vida deveria ser conduzida segundo os ensinamentos da palavra do Senhor. Então ele ressalta aqui que, embora mesmo conhecendo a verdade, mesmo conhecendo, né, usando aqui outro termo, as escrituras, mesmo conhecendo o proceder da palavra de Deus e dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, essas pessoas não somente continuam a praticar o que é mal, mas também aprovam todos aqueles que praticam, né? E hoje, meus irmãos, nós vemos, e esse vídeo é especificamente direcionado para essas pessoas. Para essas pessoas que conhecem o justo decreto de Deus, mas ainda assim preferem e escolhem viver na maldade, na injustiça, no engano, na perversidade, em como Paulo diz aqui, no homicídio, na malícia, na rivalidade, né? Sendo arrogante, insolente, presunçoso.
inventando maneiras novas de praticar a maldade, de fazer a perversidade, né? De realizar vingança com suas próprias mãos e realizar derramamento de sangue, né? Paulo ele vai dizer aqui a respeito dessas pessoas, generalizando. Aqui, nesse caso aqui, Paulo está direcionando a igreja de Romanos. Mas a palavra do Senhor, ela é atemporal. E até hoje, nos dias de hoje, nós vemos quantas pessoas que permanecem assim, né? Quantas pessoas que mesmo conhecendo bem, mesmo já tendo experimentado bem alguma vez em sua vida, preferem e escolhem passar a vida praticando mal, realizando mal, se alegrando em fazer o mal e aplaudindo todos aqueles que fazem o mal, tá? Então, no capítulo 2 aqui, a partir do versículo 4, Paulo vai dizer aqui: ou será que você despreza as riquezas da bondade, tolerância e paciência de Deus, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? E antes de dar continuidade nos demais versículos, eu gostaria de comentar aqui sobre o tópico presunção, que o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 30, que tais pessoas se tornaram presunçosas, arrogantes e insolentes. O que é ser presunçoso? Ser presunçoso são pessoas, né, e trazendo para esse tópico aqui da palavra de hoje, né, que eu vou colocar aí no título: não despreze a misericórdia de Deus, livramento tem limite. Meus irmãos, tem muitas pessoas que durante muitos anos de suas vidas recebem livramento de Deus. Recebem livramento, seja na saúde, seja na vida, né? Seja todo livramento de Deus vem por meio da misericórdia. Então Paulo ele vai dizendo aqui, ele vai confrontando, né? E a presunção, ela se trata de pessoas que confiam na sua maldade e acreditam que nada nunca de mal vai acontecer com elas, né? Que a maldade delas vai ser impune, que não importa quantas vezes ela faça o mal, nada vai acontecer com elas, né? Que nada de grave vai lhe ocorrer, que ela vai sempre sair impune, vai sempre sair ilesa, que Deus vai sempre livrar elas, que Deus sempre vai dar mais uma chance. Só que, meus irmãos, vocês que me ouvem, o que eu gostaria de deixar claro aqui hoje é que a misericórdia e a paciência de Deus têm limite. Porque Deus não é menino, porque Deus não é brinquedo e porque Deus não entra nesse jogo de presunção do ser humano. Muitas pessoas acreditam que não importa quantas vezes façam mal, não importa quantas vezes vivam repetidas vezes, realizando a iniquidade, realizando a transgressão, e Deus vai sempre perdoar, Deus vai dar sempre uma segunda chance, Deus vai dar sempre derramar misericórdia, né? Só que a misericórdia e a paciência de Deus tem limite. Um exemplo disso é o que Deus fez com Saul, né? Diversas vezes Deus usava. Lembrando que Saul foi o escolhido por Deus, o ungido do Senhor, para ser o primeiro rei de Israel, né? O povo de Israel pediu tanto, implorou tanto para Deus: dá-nos um rei, dá-nos um rei, dá-nos um rei, nós precisamos de um rei, não reconhecendo que Deus já era o suficiente rei que eles necessitavam ali para ser conduzidos e guiados. Deus foi e fez a vontade deles. Elegeu e escolheu Saul para ser o primeiro rei de Israel. Então o profeta Samuel foi, ungiu Saul, e Saul foi levantado ali como rei de Israel. E assim a fama dele se espalhou por toda Israel, e durante muitos anos ele governou sobre a nação de Israel. Só que com o passar dos anos, o que aconteceu com Saul? Saul se tornou presunçoso. Saul se tornou arrogante. Saul se tornou presunçoso ao ponto de acreditar que nada do que ele fizesse, não importava o que ele fizesse, Deus iria sempre ter misericórdia dele, Deus iria sempre ter compaixão dele. Por quê? Porque ele era ungido do Senhor. E acreditando e confiando na presunção dele, ele passou a desobedecer a Deus e fazer coisas erradas, coisas que ele não deveria fazer, coisas que ele sabia muito bem que era errada, né? Então Deus começou a usar o profeta Samuel para alertar ele. Deus começou a usar o profeta Samuel para tentar corrigir Saul. Para quê? Para que a misericórdia de Deus não atingisse o limite a ponto de que Deus rejeitasse, desprezasse e entregasse Saul à morte, que foi o que acabou acontecendo. Por quê?
Deus usava o profeta Samuel para confrontar e alinhar Saul, mas Saul não queria escutar. Por quê? Porque ele se tornou presunçoso. Então, por mais que Samuel dissesse: Saul, Deus não te mandou fazer isso. Saul, para de fazer isso. Saul, melhor coisa é obedecer do que sacrificar. É melhor você obedecer a Deus. Deus está falando contigo. Saul, é melhor você se consertar. Deus está chamando tua atenção. Saul, se posiciona antes que seja tarde demais. Porém, Saul não quis ouvir, porque Saul acreditou que não importasse o que ele fizesse, não importasse quanto mal ele realizasse, não importasse quanta desobediência ele praticasse, Deus ia ter sempre misericórdia dele. Até o dia que Deus falou para Samuel. Até quando Deus falou assim para Samuel? Até quando terás dó de Saul, tendo eu o rejeitado? E o final de Saul foi trágico. Saul morreu, foi entregue à morte, morreu ele, morreu o filho dele, né? O fim dele foi um fim muito trágico, né? O fim da vida de Saul foi triste. Por quê? Porque Deus rejeitou ele, entregou ele à morte, entregou ele aos perigos, né? A proteção do Senhor foi retirada sobre Saul a partir do momento que ele se tornou presunçoso e deixou de obedecer, deixou de escutar a Deus, né? Porque a partir do momento que nós nos voltamos para a desobediência, a partir do momento que a gente decide não escutar mais Deus e nos tornamos presunçosos, acreditando que, se eu fizer isso não vai dar em nada, se eu continuar fazendo isso não vai dar em nada, que esse caminho que eu trilhei na minha vida não vai dar em nada, porque Deus me guarda, Deus me protege, Deus é não sei o que na minha vida. Pois Deus era na vida de Saul, Deus guardou Saul até o momento que ele deixou de obedecer, até o momento que ele se tornou presunçoso. A partir do momento que Saul se tornou presunçoso, Deus rejeitou Saul e a misericórdia de Deus se apartou. Por quê? A gente vê isso quando Deus fala para Samuel: Samuel, até quando tu terás dó de Saul? Por quê? Porque Deus não tinha mais misericórdia para com Saul. Então a misericórdia de Deus tem limite. E Paulo vai dizer aqui no capítulo 2 de Romanos, no versículo 4, sobre a misericórdia de Deus. Ele vai dizer assim: ou será que você despreza a riqueza da bondade de Deus, da tolerância, da paciência e não reconhece que a bondade de Deus foi feita para levar você ao arrependimento? Então, todas as vezes que Deus te dá um livramento, todas as vezes que Deus livra a tua vida, né? Eu vou tentar entrar aqui sem ser de forma muito escancarada, mas eu vou tentar entrar em assuntos e tópicos aqui. Há muitos jovens, muitas pessoas que estão trilhando um caminho errado, um caminho até ilegal, né? Para não ser assim extremamente clara, mas há muitas pessoas que estão trilhando um caminho ilegal, um caminho que realiza crimes, um caminho que, como Paulo disse aqui, né, é cheio de rivalidades, engano, homicídio, né? Enfim, criativos no quesito fazer o mal, criativos no quesito realizar coisas erradas que não deveriam fazer, mas que fazem. Então, essas pessoas, né, todas as vezes que Deus, porque Ele é misericordioso, então sim, Deus dá livramento para essas pessoas. Sim. E se você que está me escutando agora faz parte desse grupo de pessoas, né, que cometem coisas ilegais que não deveriam fazer, mas estão fazendo, cometem perversidades, maldades, né, coisas que você sabe que é errado, porque você faz, mas você sabe que é errado, sabe? Você sabe que Deus te dá livramento. Só que você precisa entender que a misericórdia de Deus só dá livramento para você se arrepender. Deus não vai te dar 1 zilhão de livramentos porque Ele é bonzinho. Deus não vai te dar 1 zilhão de livramentos porque tua mãe é missionária. Deus não vai te dar 1 bilhão de livramentos porque tua mãe é dirigente do círculo de oração, porque tua avó é dirigente do círculo de oração. Não. Deus vai te dar livramento porque Ele quer que você se arrependa e saia o mais rápido possível desse caminho de morte que você está trilhando, né? Então Paulo ele vai deixar isso bem claro. Paulo vai dizer o quê? Por acaso você está desprezando a misericórdia de Deus? Por quê? Livramento de Deus é sinônimo da misericórdia dele.
Todas as vezes que Deus dá um livramento na vida de uma pessoa que está praticando crime, que está praticando coisas muito ruins e muito perversas, né? Que eu não vou citar aqui porque eu acredito que o YouTube vai restringir o vídeo caso eu faça isso. Mas todas as vezes que uma pessoa está trilhando esse caminho de maldade, de fazer coisas muito ruins, muito perversas, muito hediondas, e Deus dá um livramento na vida dessa pessoa, não é porque Deus é bonzinho, não é porque Deus, eu vou te dar um monte de livramento para você continuar fazendo isso tudo errado que você está fazendo, não. Deus está te dando livramento para você se arrepender, para você largar esse mau caminho. Por quê? Porque Deus quer que você seja salvo. Deus quer que você tenha vida. Em Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, Deus vai dizer ao profeta Ezequiel que ele não se alegra na morte de quem pratica a maldade. Pelo contrário, o desejo do coração do Senhor é que todos se desviem do mau caminho e façam o bem para que vivam. Então, Deus não se alegra, Deus não se agrada, Deus não deseja que essas pessoas venham a perder suas vidas. Não. Paulo vai dizer aqui, né? Por acaso vocês não reconhecem que a bondade e a misericórdia de Deus leva ao arrependimento? Todas as vezes que Deus te dá um livramento e demonstra a misericórdia dele para contigo, é porque ele espera que você se arrependa. Não se esqueça que a misericórdia de Deus tem limite. Deus perdoou e foi misericordioso com Saul durante muitos anos, até o momento que a paciência dele acabou, porque a paciência de Deus acaba, tá? Para quem não sabe, está sabendo agora. Deus, ele é tardio em irar-se, mas não significa que ele não se ira para sempre. Até porque o início desse capítulo aqui de Romanos, no versículo 18, Paulo vai dizer que a ira de Deus se manifesta do céu. Então não significa que Deus não fica irado, não perde a paciência. Só significa que ele demora muito mais. Mas muito mais. Mas não significa, tá, que ele nunca vai se irar. Que ele nunca vai perder a paciência contigo e te entregar no caminho do mal. De te entregar à perdição, te entregar à condenação. Te entregar, né, para um ponto que eu uso, né, que eu falo, que é pro tarde demais. Tarde demais para qualquer coisa, tá? Então, aqui, prosseguindo no versículo 5 do capítulo 2 de Romanos, Paulo vai dizer assim: contudo, por causa da tua teimosia e do teu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo para o grande dia da ira de Deus. Então, Paulo vai dizer aqui também, né, que quando se despreza a misericórdia, a paciência e a bondade de Deus, não reconhecendo que esses livramentos é para te trazer o arrependimento, é para colocar na sua cabeça e te fazer enxergar, que é para abrir mão da maldade, da perversidade e de tudo aquilo que não presta o mais rápido possível. Por quê? Porque isso faz acumular sobre si próprio, isso vai fazer você acumular a si próprio a ira de Deus. Paulo vai dizer, né, que por causa da dureza do coração dessas pessoas, elas estão acumulando a ira de Deus. E o que é essa dureza de coração? A dureza de coração é todas as vezes que Deus fala contigo, todas as vezes que Deus usa alguém para falar com você, todas as vezes que Deus manda você largar o mau caminho, todas as vezes que Deus manda você se consertar, todas as vezes que você, jovem, que Deus manda você sair da rodinha dos maus amigos que estão fazendo um monte de coisa errada e obedecer e respeitar teu pai e tua mãe, ou tua avó, né? E você faz o quê? Deixa minha vida. Eu sei o que eu tô fazendo. Não é desse jeito também não. Só falar é fácil, quero viver o que eu tô vivendo. Isso é dureza de coração. Por quê? Porque Deus está te alertando para que você se arrependa, para que Ele te dê vida. Mas você está fazendo o quê? Não quer dar ouvidos. E fazendo isso, você está acumulando sobre si próprio a ira de Deus, que quando Deus dá vazão sobre a ira dele, aí é o ponto que tarde demais para qualquer coisa. Quando Deus dá vazão à ira dele, aí o seu tempo esgotou, as suas chances acabaram, as oportunidades se esgotaram, a porta se fechou e já era. É tarde demais para tentar fazer qualquer coisa, tá?
E no versículo 6 de Romanos 2, o apóstolo Paulo vai dizer: Deus retribuirá cada um conforme o seu procedimento. Na palavra do Senhor, isso está escrito várias vezes. Isso está escrito em Jeremias, em Salmos, em Provérbios, aqui em Romanos, né? Em toda a palavra de Deus, a gente vai ver que tá isso escrito, né? Que Deus, ele vai retribuir. Deus vai devolver a cada um segundo o seu procedimento, seja ele mau ou seja ele bom. Então, qual tem sido a tua forma de viver? Né? Por acaso você está vivendo como esses homens do versículo 29, 30 e 32, que Paulo diz aqui, que se tornaram cheios de injustiça, de maldade, de ganância, de depravação, de inveja, de homicídio, rivalidade, engano, malícia, são inimigos de Deus. Por quê? Porque Paulo usou o termo inimigos de Deus, tá? Por que Paulo usou esse termo, inimigos de Deus? Porque todos aqueles que escolhem, presta atenção, todas as pessoas que escolhem, que preferem fazer o mal, fazer o que é errado, sabendo que é errado, porque todo mundo que faz uma coisa errada sabe que é errado e faz porque quer fazer o erro. Todo mundo que escolhe, prefere fazer o erro, né? E se beneficiar desse erro, bater palma para quem faz e achar bonito, né? Essa coisa hedionda que está praticando, se torna inimigo de Deus. Por quê? Porque o apóstolo João vai dizer que todo aquele que pratica as coisas do mundo e ama o mundo é inimigo de Deus. Porque não é possível, é impossível você escolher fazer o mal, você viver a tua vida toda errada, você viver a tua vida cheia de coisas ilegais, cheia de coisas hediondas e ser considerado amigo de Deus. Não bate, não faz sentido, não tem coerência. Por quê? Porque Deus é santo, Deus é justo, Deus odeia o homicídio. É por isso que ele amaldiçoou Caim. Caim, em Gênesis, foi o primeiro homicida da história. Ele matou o irmão dele. Deus fez o quê? Amaldiçoou ele. Por quê? Porque Deus odeia o homicídio. E tu acha que você cometendo esse pecado que Caim cometeu, Deus vai te chamar de amigo e de filho dele? Pelo amor de Deus, né? O sangue de Jesus tem poder. Então, Paulo vai dizer bem claro aqui. Paulo vai ser bem claro, né? Deus vai retribuir cada um conforme o seu procedimento. Então, Deus vai retribuir. Se não for nessa vida, né? Se não for na nossa vida terrena, porque há muitas pessoas que já plantam a colheita em vida. Então vive uma vida cheia de desgraça, cheia de amargura, né? Cheia de sofrimento, cheia de enfermidade, cheia de escassez. Nada do que faz dar certo, nada do que coloca a mão prospera. Vive doente, ganha muito dinheiro, mas o dinheiro vai todo embora com remédio, com cirurgia, com médico, ou faz mais dívida do que ganha, né? O dinheiro. Essas pessoas estão colhendo a consequência dos seus atos em vida. Mas existem pessoas que fazem o mal, que mentem, enganam, furtam, são homicidas e praticam todo tipo de coisa ruim, né? Todo tipo de maldade, de perversidade em vida. E em vida vivem super bem, como se nenhum mal fosse acontecer com eles. Como se nada de ruim fosse acontecer com eles. E isso dá a essas pessoas uma sensação de presunção, né, que parece ser uma certa impunidade, que aí causa uma falsa confiança para essas pessoas pensarem o seguinte: não tem problema se eu continuar fazendo mal, nada vai acontecer comigo mesmo. Eu já faço isso há 15 anos e até hoje não aconteceu nada comigo. Só que essas pessoas, Paulo vai dizer aqui que elas estão acumulando o castigo que elas vão receber para receber tudo de uma vez só. E quando que elas vão receber esse castigo? No juízo de Deus, como Paulo vem dizendo aqui, né? No versículo 4, você está acumulando ira contra você para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Então, essas pessoas que aparentam não pagar nada em vida, né? Essas pessoas que aparentam continuar na impunidade em vida, mesmo fazendo um monte de coisa ruim, mesmo fazendo as pessoas sofrer, mesmo fazendo as pessoas chorar, sangrar, né? E parece que não há nenhuma justiça sendo feita com elas. Saibam que essas pessoas estão acumulando ira sobre si própria para o dia da justiça de Deus. Então, o que Deus quer aqui? É arrependimento.
Por que Deus dá misericórdia e livramento? Porque Ele quer que você se arrependa, tá? A misericórdia de Deus não é um passe livre para você continuar fazendo coisa errada, atrocidades, né, que você sabe que é muitíssimo errado, que causa um dano terrível na vida dos outros, que coloca em risco a vida dos outros. A misericórdia de Deus não te dá um passe livre para continuar fazendo tudo isso e achar que nada vai acontecer com você, tá? A misericórdia de Deus, ela é feita para você se arrepender e ter vida, tá? Para que Deus não faça contigo o que ele fez com Saul, que é o quê? Entregar. E quando Deus entrega, não tem o que fazer. Quando Deus entrega, não tem livramento, não tem misericórdia, não tem socorro, não tem segunda chance. Só tem o fim que Saul teve, né? No versículo 7, Paulo vai dizer que Deus dará vida eterna aos que persistem em fazer o bem, né? Então, quem são esses que persistem em fazer o bem? Porque não significa, tá, que existem pessoas boas. Não. Porque a própria palavra de Deus vai dizer, não existe um justo sequer, né? Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram e se tornaram inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Então não existem pessoas boazinhas. Mas diante dos olhos de Deus, existem pessoas que se esforçam. Porque viver a palavra exige o quê? Esforço. Seguir os ensinamentos de Jesus exige esforço. E Deus, ele olha dos altos céus, quem é que está se esforçando? Quem é que está se esforçando para fazer o bem? Quem é que está se esforçando e está fugindo do mal? Quem é que está se esforçando, né, para não se contaminar com as coisas erradas? Quem é que está se esforçando verdadeiramente para colocar isso daqui em prática? Deus olha e considera tudo isso, tá? E a esses, Deus diz aqui, né, que ele vai dar vida eterna aos que persistem em fazer o bem. E no versículo 8 diz, mas haverá ira e indignação para os que são egoístas e que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Então, o apóstolo Paulo, ele vai dizendo que está reservado a cada um. A vida eterna, aqueles que se esforçam, mas é se esforçar de verdade. Não é falar que, eu sou uma boa pessoa e não se esforçar para praticar nem os 10 mandamentos. E não se esforçar para praticar nem ame seu próximo como a ti mesmo. Porque isso exige esforço, né? O Senhor Jesus, ele sabe que para a gente conseguir seguir o que ele nos ensinou na palavra dele, a gente precisa de esforço. E é por isso que ele nos enviou o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele nos dá esse esforço, essa força, esse vigor que a gente precisa para colocar em prática a palavra do Senhor. Para ter um caráter moldado e aprovado por Deus. E Paulo vai dizendo aqui que para quem escolhe rejeitar a verdade, né, que é tapar os ouvidos para os avisos de Deus, que é ignorar e não escutar o que Deus está falando, Deus está alertando, Deus está te chamando, Deus está mandando você se arrepender, Deus está mandando você largar isso, né, Deus está mandando você seguir o caminho da verdade, né. Para aqueles que rejeitam essa verdade e preferem e escolhem viver fazendo maldades e injustiças, o que Deus tem reservado para esses é ira e indignação. E que terrível coisa é a ira de Deus. Porque a ira de Deus, ela não é sentida somente nessa vida terrena, mas na vida eterna também. Existe a condenação eterna e existe a vida eterna. A condenação eterna vai ser o castigo do sofrimento da ira de Deus sem fim, sem intervalo, sem pausa e sem segunda chance, né? O apóstolo Paulo também vai dizer aqui, no capítulo 3 de Romanos, versículo 23 e 24, vai dizer assim, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E qual é a boa notícia que nós temos aqui, né? Qual é a boa notícia que nós acabamos de ler aqui no capítulo 3 de Romanos, versículos 23 e 24? A boa notícia é que, diante dos olhos de Deus, todos nós, né? Porque Deus é santo e Deus é perfeito. Então, diante dos olhos deles, todos nós somos pecadores. Mas Deus,
por intermédio da graça dele, do sangue de Jesus derramado na cruz, nos torna justos, que é o quê? Justificados por meio da fé em Jesus Cristo, né? E a graça de Deus, ela nos transforma e nos perdoa. A graça de Deus é um favor imerecido, é algo que a gente não merece, é algo que a gente não pode pagar, é algo que a gente não pode comprar e é algo que a gente nem sequer pode conquistar. A graça de Deus é um favor que a gente não merece, mas que Ele derrama sobre nós, inclusive sobre essas pessoas que fazem todas essas coisas horrorosas que eu acabei de falar e ler aqui. Só que essa graça, você que me ouve, né? Essa graça, ela não é empurrada a goela abaixo. Essa graça, ela precisa ter o teu coração aberto para receber ela. Porque não importa o quão horrível, quais coisas terríveis, atrocidades que você realizou na sua vida, não importa quanto dano você causou, a graça de Deus te transforma, te perdoa e te purifica. Mas ela não te torna isento de colher aquilo que você plantou, tá? A lei da semeadura, ela é certa, né? Só que a graça de Deus, ela vai te perdoar, ela vai te transformar e ela vai te levar ao caminho da salvação, né? E quando você colher as consequências daquilo que você plantou, seja bom ou seja mal, o Senhor Jesus vai estar contigo, te fortalecendo, né? Te fazendo enxergar também que todas as coisas más e ruins que você faz têm consequências, porque tem sim. Não fique achando que você vai continuar impune para sempre, porque não vai. Não fique achando que Deus vai te livrar para sempre, porque Ele não vai, tá? Então, tudo aquilo, como Paulo diz, não vos enganem, né? De Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, isto ele colherá. Então, se você plantar ruindade, perversidade, lágrima na vida dos outros, você vai colher isso na sua vida em algum momento, né? Se você plantar coisa boa, segundo a palavra de Deus, né, que tem muita gente achando que o que faz é bom, mas na verdade Deus está desaprovando. Então, como saber se algo que eu tô fazendo é bom? Vai ler a palavra que tu vai saber se é bom ou não. Vai ler Mateus, João e o Evangelho de Lucas, que aí você vai saber o que tem de bom para você praticar na tua vida, que vai te dar bons frutos, né? Que vai te dar uma colheita boa na sua vida, né? Então, a boa notícia é que, por mais que todos nós somos vistos como pecadores diante de Deus, porque Ele é justo, Ele é santo, Ele é perfeito, nele não há maldade, nele não há mentira, nele não há engano, nele não há perversidade. E em nós que somos seres humanos, nós somos seres corruptíveis. Né? O que significa ser um ser corruptível? Ser um ser corruptível significa ser um ser humano, né, que ele se contamina facilmente, né, que se corrompe facilmente. Diante de quê? Diante de propostas, diante de benefícios, diante de emoções, tá? A gente se corrompe quando a gente se ira, quando a gente sente inveja, quando a gente quer se vingar com as nossas próprias mãos. Aí a gente se corrompe, tá? Quando a gente se vende por causa de um valor, ou de um favor, ou de um imóvel, ou de um carro, né? Então o ser humano, ele é um ser corruptível, ele se contamina facilmente. Deus não. Deus é incorruptível. Nada pode corromper a Deus, nada pode contaminar a ele, porque ele é santo, justo e perfeito, né? Então, a boa notícia é que todos nós somos pecadores diante dos olhos de Deus. E por nós sermos todos pecadores diante dos olhos de Deus, ele nos oferece a graça dele. Ele nos oferece o perdão por meio do sangue de Jesus Cristo. Só que, meus irmãos, esse perdão e essa graça, ela só vem mediante o arrependimento. Antes do Senhor derramar a graça dele, antes do Senhor restaurar a vida de um ser humano, ele sonda e examina a mente e o coração. O que isso significa? Significa que Deus vai olhar dentro do teu coração para ver qual é a tua verdadeira intenção. O que você está querendo com isso? É sincero ou você só está querendo algo em troca? É sincero ou você só está querendo tirar um peso da consciência? Você está verdadeiramente arrependido ou você só está fingindo arrependimento porque não quer se sentir mal consigo mesmo, não quer carregar uma culpa que está te sufocando? Antes de derramar a graça e o perdão sobre nós, Deus, ele vê tudo isso.
Deus vê se a gente está sendo sincero. Deus vê se a gente está querendo algo em troca. Deus vê se a gente está fazendo isso só para se sentir bem consigo mesmo, tá? Porque existem pessoas que carregam a culpa, que assombra a si própria e não aguenta. Então quer fingir um arrependimento diante de Deus. Só que deixa eu te contar uma coisa, Deus vê teu coração. Deus enxerga a tua alma. Deus enxerga o teu espírito. Deus enxerga lugares dentro de você que nem ressonância magnética enxerga. Então, se for para você ficar bem consigo mesmo, se for para tirar um peso da tua consciência, essa graça ela não é alcançada. Esse favor imerecido não é derramado sobre você. Somente diante de um verdadeiro arrependimento. Sabe? Aquele choro que você soluça, que parece que a tua alma está quebrando em vários pedaços. Sabe aquela sensação de vazio? Aquela sensação de morte interior, de eu nunca mais quero fazer isso na minha vida, eu nunca mais quero me sentir desse jeito, sabe? É nessa sensação, é nesse verdadeiro arrependimento que Deus derrama a graça dele e apaga os teus pecados, né? Aqui na palavra do Senhor vai dizer assim: como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Isso está escrito em Salmos, capítulo 32, versículos 1 e 2. Então, quando a gente se arrepende verdadeiramente do fundo da nossa alma e a gente chega diante de Deus e reconhece, se arrepende e nunca mais comete aquilo novamente, se arrepende e foge do mal, né? Independente se você vai precisar fugir de estado, mudar de nome, mudar de endereço, mudar de casa, mas fugir daquilo que você sabe que é mal, fugir daquilo que você sabe que Deus te condena e que pode acabar tirando a sua vida, né? A partir do momento que a gente toma essa decisão, Deus apaga os nossos pecados e nos dá felicidade. Sabe a felicidade que você busca no mundo, busca nas coisas e nunca consegue ser feliz verdadeiramente? Jesus te dá essa felicidade quando você se arrepende e decide caminhar seguindo as pegadas de Jesus Cristo, que é um caminho de bem, de verdade e de justiça, tá? Então essa é a palavra que eu gostaria de trazer aqui hoje, que essa palavra possa permanecer em nossos corações, tá? E que você entenda de uma vez por todas que a misericórdia de Deus não te dá carta branca, não te dá livre acesso para continuar fazendo mal sem que nada de ruim aconteça com você. Uma hora, essa misericórdia acaba e Deus vai cobrar. Não só cobrar, como Deus vai te retribuir tudo aquilo que você tem feito, tá? Que essa palavra possa gerar arrependimento ao teu coração e que você possa abrir os teus olhos e perceber que antes que seja tarde demais, é melhor trilhar o caminho do arrependimento e da bondade de Deus e não da perversidade dos homens. Amém?